igreja, tudo bem com vocês? Queria ler um salmo que está no livro, no capítulo 139, né, da Bíblia Sagrada, que é um salmo muito conhecido, que é o salmo que fala da onipresença e da onipotência do Senhor. No versículo 1, a Bíblia fala: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, né? Eis que o Senhor tudo conhece. No versículo 23 fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes nós nos dispomos, a servir ao Senhor, mas muitas vezes nós não pedimos para o Senhor sondar o mais íntimo do nosso coração, e tirar de lá tudo aquilo que impede, todo o mal, todo o pecado, tudo aquilo que impede de sermos usados por Ele. Amém? Vamos abrir os nossos corações hoje e deixar Deus operar, as suas maravilhas através das nossas vidas. Amém? Vamos louvar o Senhor? Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, fecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Graça e paz. Mais uma vez que a gente está fazendo o culto online, né? A mensagem do dia 18/4. Que o Senhor, nosso Deus, esteja te abençoando, esteja te guardando. Que a palavra desse dia, né? Alguns vão ouvir de manhã, outros à tarde, e outros, né, através de uma gravação até numa data posterior. Mas que o Senhor nos dê graça, né, a expor a sua palavra, a sua vontade, né, que ela possa falar a tua alma, ao teu coração, né, a partir do momento que você for tocado, for começar a ouvir, refletir, né, se alimentar da palavra, para que ela possa transformar a tua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, eu quero te louvar, te adorar, dizer que tu és o nosso Deus. Meus Pai, me capacita, Senhor, a fazer a tua vontade. Traz, Senhor, a unção, o teu poder sobre a minha vida e manifesta, Senhor, a tua vontade sobre cada coração, cada ouvido, meu Deus, que vai ver e ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que ela não volte vazia, mas faça aquilo que lhe apraz. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos e repreendemos todo o mal, Senhor. Meu Deus, te peço, traz cura, meu Deus. Aqueles que estão doentes, sejam na alma, sejam no corpo. Meu Deus, traz paz, Senhor, aqueles que estão angustiados. Traz libertação àqueles que estão oprimidos, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, não é? Se a gente fosse, vamos pôr um tema na mensagem, né? Seria o valor da essência. Por que o valor da essência, né? Dizem, né, que muita coisa tem valor, né, nesse mundo e tem coisa que tem preço. E geralmente, às vezes, nós percebemos o valor de uma coisa quando nós perdemos, né? Seja um familiar que se vai, seja um amigo, né, que se perde, principalmente nesse tempo de pandemia. E às vezes a gente corre atrás de muita coisa, né, como o rei Salomão falava, né? Perdemos tempo correndo atrás do vento. Mas não é para a gente não correr atrás do vento. Eu gostaria de compartilhar, não, algumas partes da Escritura sequenciais que Jesus deixou no Evangelho de Mateus. Em Mateus 19, né, quando ele, a partir do versículo 13, né, ele fala... A gente não vai ler texto por texto, né, porque o tempo é curto, né, principalmente em gravação, senão o arquivo fica muito pesado.
Mas em capítulo 19, versículo 13, ele começa abençoando as crianças, né? Você esteja com a palavra, com a Bíblia na mão aí. E ele fala uma coisa interessante, né? Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor, mas os discípulos repreendiam aqueles que a traziam. Jesus, porém, disse: Deixem as crianças, venham a mim, e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs a mão sobre a cabeça delas e o abençoou. Aqui Jesus ainda dá um princípio, né? Da gente encarar o reino dos céus de maneira simples, inocente, não é? Sem criar barreiras, sem estabelecer muita coisa. E depois ele continua, né? Sobre o homem rico, que tem até ele, tá a partir do verso 16. E essa pessoa era um exemplo de cidadão. E tinha ânsia, né? De querer ser melhor ainda. E Jesus dá uma palavra para ele que ele sai muito triste, né? Fala: vende tudo que você tem, né? E me segue. E ele pega e ele sai, né? Triste, chateado. Daí no versículo 30, né? Após os discípulos questionarem Jesus, né? Perguntando quem será salvo, né? Dessa forma, né? Ser tão difícil entrar no reino dos céus. Jesus pega e dá uma palavra o seguinte: contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Daí no capítulo 20, Jesus traz uma outra parábola, que fala sobre os trabalhadores do vinhedo, daquele patrão que sai a recrutar trabalhadores já no começo da manhã, recruta mais tarde, ao meio-dia, no meio da tarde, no fim do dia, e ele paga a mesma coisa. E quem começou estava desde cedinho debaixo do sol lá, trabalhando, questiona, né? Mas por que eu vou receber igual? Né? E na parábola ele fala: se eu quero dar a mesma coisa, não é? Aquele que trabalhou meia hora, 5 minutos, se eu acertei o valor com você, eu não estou sendo injusto, estou sendo generoso. E ele coloca uma parte, não é, do que é o reino dos céus. Às vezes tem pessoas que servem a Deus desde o comecinho da sua vida, não é? Buscando agradar a Deus, acertando, errando, mas estão lá desde o comecinho. E tem pessoas que alcançam a salvação já no leito de morte, não é? Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador naqueles momentos derradeiros, pela bondade e misericórdia de Deus. Deus é injusto? Não. Deus ele é generoso. E muitas vezes por nós não entendermos, não é, a vontade de Deus, a gente até acha que Deus é injusto, né? As pessoas, já vi muita gente comentar, não é? Mas como as pessoas roubou, aprontou, não é? Agora diz que aceitou Jesus, está frequentando uma igreja, se acha salvo, se acha melhor. Deus ele não está preocupado com a nossa vida pregressa, não é? Não que isso não tenha consequência. Não é? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas, na verdade, Deus ele é generoso, ele é amoroso. Nós, por nossa natureza carnal, pela nossa natureza pecaminosa, não tínhamos outro caminho, não existia outro final de caminhada, a não ser a condenação.
E qual que é a essência do Evangelho? Não é? Qual que é a boa nova? Não é? Que Jesus, o Salvador, trouxe a salvação. Não é? Mas como que isso acontece, né? O homem, desde o comecinho, né, da humanidade, né, e vivia e pecava. Havia poucas pessoas justas. Né? Para que toda a humanidade não se perdesse, através da lei foi feito, não é, um simbolismo da expiação de Jesus, mas que um cordeiro, né, fosse oferecido em sacrifício, era vida por vida, né? Uma alma inocente morria por uma injusta. E Jesus, não é, como a lei não era suficiente para salvar as pessoas, porque se transformou em ritual, ele veio como cordeiro perfeito, ele veio como sacrifício perfeito. Ele ofereceu a sua vida por mim e por você, apesar das nossas imperfeições, apesar do nosso coração. E não está, não é, naquilo que a gente possa fazer, embora devemos, não é, ser bons, ter uma vida reta, não pecar contra Deus, não pecar contra o próximo. Mas a essência da salvação está em Jesus. Ele que pagou o preço, não fui eu nem você. Ele que pagou o preço, né, pela salvação da humanidade e de cada um. E por que ele pagou? Porque ele me amava e amava cada um de nós, todos os homens que nasceram. E aqui ele fala de pessoas, né, de primeiros e últimos. Aquela pessoa que sempre amou a Deus, está buscando, vai ser salva. Mas há aquelas pessoas, não é, que estacionam, aquelas pessoas que começam a julgar, a querer entender o que é, entender não, mas dizer o que é certo e errado, né? E muitas vezes até fora da palavra de Deus. O próprio Jesus diz: eu não vim por são, eu vim para os doentes, eu não vim para o saudável. Não é? Eu vim para aqueles que estão precisando. E a gente começa a desviar do caminho quando a gente passa a entender que a gente não precisa, né? Que a nossa conduta de vida já é suficiente, né, para nos levar à salvação, à vida vindoura. E não é assim. Não é? Nós precisamos de Deus a cada momento. O Senhor Jesus, não é, trouxe uma dura palavra, né, quando ele fala: se um homem deseja uma mulher no seu coração, só esse fato, ele já está adulterando com ela. Se ele odeia alguém, ele já é um homicida. Porque o que importa para Deus é a essência, não é a casca, não é aquilo que eu aparento ser, mas aquilo que eu sou. Às vezes as pessoas têm atitudes, não é, até meio contraditórias, e foram a vida inteira machucadas, foram a vida inteira oprimidas. E às vezes algumas reações até, né, de autodefesa. Tem uma frase que eu gosto muito, né? E eu penso dessa maneira: cada um dá o que tem. E é difícil você dar alguma coisa se você tiver dentro de si só amargura, só desilusões, só tristezas. E Jesus vê tudo isso em cada um. E a chave da virada em tudo isso está em reconhecer que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor e que Ele pode mudar tudo, que Ele não que Ele vai apagar ou ignorar tudo que foi feito, mas que Ele está dando um novo começo a cada um de nós. Por isso o Evangelho não é tão simples.
tão poderoso. O preço da redenção, quem pagou foi Jesus. A palavra de Deus diz: quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E cabe a cada um de nós, né, onde nós entramos no plano da redenção, pregar a palavra, levar essa boa notícia, transmitir essa boa notícia. Transmitir a essência do Evangelho, que é a salvação, a redenção. Há um descanso para a alma cansada, há um lugar de refúgio. Interessante quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto. E após 40 dias, ele tem fome. Mas o diabo fala: se você é filho de Deus, diga essa pedra, né, que se transforma em pão. Jesus fala: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra, né, que sai da boca de Deus, a palavra que está escrito na Bíblia, na sua palavra, na sua carta para nós, que nos vai manter em pé, que nos vai nos manter para o caminho da salvação, que vai me levar para a eternidade. As pessoas que eu amo, né, se aceitarem isso, os meus amigos, que vai fazer diferença no mundo, é essa palavra. Continuando, a palavra de Deus, né, aqui em Mateus, Mateus 20, ele começa a falar, Tiago e João, né, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim, ó: permita, né, na perspectiva do reino vindouro, cada filho meu, um sente à tua direita e outro à esquerda. Isso dá uma polêmica muito grande, né, quando os outros apóstolos ficam sabendo. E Jesus, ele continua, não é, nessa linha, dos últimos serão os primeiros. Quando você quer governar, você quer ser alguma coisa, sirva, aprenda a servir. Depois, mais para frente, quando ele faz o Lava Pés, eu sendo senhor e mestre, né, veja o que eu estou fazendo. A gente, dependente do que a gente passe, há promessas inabaláveis para as nossas vidas aqui, nesse mundo e no vindouro. E o que Deus se importa é com a nossa essência. Não seria bem legal, né, se hoje se nós estivéssemos na igreja podendo celebrar, mas o Evangelho não é só isso, a essência não é só essa. Cultuar a Deus é maravilhoso, mas maravilhoso também é levar a salvação às pessoas. Isso pode ser feito de várias maneiras. Muitas vezes damos a desculpa, né, por falta de uma estrutura. Se a gente falar de futebol, né, a nossa cabeça logo vai vir estádio, torcida, um belo de um gramado. Eu me lembro quando era criança, futebol para mim, né, e os coleguinhas de infância, às vezes era um par de chinelo fazendo o gol, né, de cada lado, uma bola. E era o futebol, era o nosso momento. Se a gente falar de refeição, talvez a gente pense num bom restaurante ou numa mesa farta em casa. Mas para muitos, né, às vezes até num trabalho de rua junto com moradores, a refeição ela vem numa lata, um vasilhame usado de margarina, como eu fiz muitas vezes, numa garrafa cortada com uma sopa, e aquilo matou a fome. É o ideal para o dia a dia, não é? Mas foi uma alimentação. Naquele momento atendeu a necessidade.
Assim, a mesma coisa no futebol, a mesma coisa se você precisar viajar. Você pode ir com um carro importado, né, de uma cidade a outra, você pode ir com um carro velho, você pode ir de bicicleta, ou você pode ir até a pé. Mas você foi. É claro que se você for da maneira mais confortável, mais rápida, melhor. Mesma coisa o Evangelho, meus irmãos, minha irmã. Quanto melhor a estrutura, melhor. Mas não é o essencial. O essencial é a palavra. O essencial é o meu coração e a minha cabeça querer pregar a palavra do Senhor, querer cultuar ao Senhor. Não adianta o meu corpo estar dentro de uma igreja e a minha cabeça e meu coração tá fora, tá pensando em outras coisas. Mas a partir do momento que eu me consagro ao Senhor, no que vamos acertar tudo. Não é? Somos aprendizes, mas nos colocamos a fazer. A partir desse momento, o reino é estabelecido. A partir desse momento, nós começamos a agradar a Deus. Tem um outro trecho da palavra de Deus, que está em Mateus 21, 28. Jesus ele fala da parábola dos 2 filhos. Aquele que o pai mandou fazer uma tarefa, ele disse que não ia fazer, mas se arrependeu e posteriormente ele foi fazer. Aquele que disse que ia fazer, não é? E daí saiu fora. E daí Jesus pergunta quem que agradou, não é ao pai. Daí falam, aquele que se arrependeu, né? E foi fazer a vontade de Deus. Então, o que Jesus está falando com tudo isso? Quer dizer com tudo isso, né? O primeiro vai ser o último, né? Às vezes aquele que foi chamado, mas às vezes bateu a cabeça por aí na vida e mudou de atitude, não é? Quis fazer a vontade. Quem que agrada mais o coração de Deus? É aquele que resolve fazer a vontade. Independente se até aquele momento não fez, mas a partir desse momento ele faz. Então, talvez muitas áreas da nossa vida hoje, não é? Talvez não foi plenamente na vontade de Deus. Talvez tem situações, não é, que nós temos negligenciado a Deus, ou negligenciado pessoas. Talvez estejamos esperando que algo aconteça, né, quando deveríamos fazer algo acontecer. Nós esperamos que uma estrutura, não é, nos dê suporte, e não entendemos, né, que todo o suporte necessário para começar o Senhor já nos deu, não é, que a sua palavra é o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Às vezes esperamos pessoas, né, ou como costumo brincar, né, ou um anjo descendo do céu tocando a trombeta, né, dizendo para você vai, chegou a tua hora, não é? E negligenciamos a palavra, não é? Porque nós não vemos, né, um start, né? Esperamos que a vida nos jogue numa situação, não é? Que às vezes acontece, mas não precisamos esperar chegar nesse ponto, né? Podemos começar a servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, né? Adorar, amar, como isso daí já está no primeiro mandamento, desde o comecinho. Mas a questão está nos valores que nós temos hoje, não é? Porque muitas vezes nós damos mais valores à estrutura, à imagem das coisas do que à essência. Não é? Às vezes achamos que precisamos ser gabaritados, né, num curso de teologia ou
até um curso aí de conselheiro, de alguma coisa, para fazer alguma coisa, e não é. Não é a palavra do Senhor nos instrui. Não é? O Espírito Santo nos dá a direção. E tem gente, não é, que às vezes viveu a vida alheia a isso, e de um momento para outro a palavra chega até ela, né, ela reconhece isso e começa a dar fruto, e muito fruto, porque entende, não é, a vontade de Deus, entende o plano de Deus. E às vezes quem está na casa, não é, fica esperando algo da estrutura acontecer. E não é assim, não é pela palavra de Deus. Né? O reino do Senhor está dentro de cada um de nós, porque o Espírito Santo quer fazer morada em nós. Então, o que o Senhor espera de nós? Né? O Senhor espera atitude. Né? Temos que tomar atitude. Eu não preciso ser um teólogo, não é? Entender todas as correntes teológicas para levar uma pessoa à salvação. Não é? Eu tenho que pregar. Meu querido, independente do que você viveu até hoje, Jesus morreu por você. E a Bíblia diz, se você aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, né, como está lá em Romanos. Basta. Daí como vai ser o crescimento? Provavelmente Deus vai colocar outras pessoas, se houver tempo para isso, né? Se a pessoa não estiver no leito de morte. Mas nesse momento que eu e você resolvemos tomar uma atitude em relação ao reino de Deus, algo começa a acontecer. E é isso que o Senhor espera de nós. Passamos por lutas, passamos por dificuldades nesse mundo, né? A palavra de Deus diz que nesse mundo teremos aflições, mas é o Senhor que nos guarda, o Senhor que está conosco todos os dias. Não é? Quando o inimigo tentar a nossa mente, não é? Nós falaremos a ele a mesma coisa que Jesus falou a Satanás naquele dia, né? No dia da dificuldade, no dia de poucas coisas ou nada, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Como ele tentou, não é? Em mais duas situações, né, após isso, né? Quem quis oferecer todos os reinos da terra, Jesus falou, se você me adorar, Jesus falou, não. Só adorarei o Senhor dos Senhores. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Nada nesse mundo, não é? Nada, não é? Vale a pena ser trocado pelo reino de Deus, pela sua salvação, pelo seu amor. E o inimigo também tentou, mais uma vez, não é? Jesus falou, se você é o filho de Deus, né, se atira desse pináculo. E a palavra de Deus diz que nós não devemos tentar a Deus. Então o Senhor nos guarda, né, em situações específicas, em coisas que Ele nos manda fazer. Nós não devemos tentá-lo nesses dias, né? Que tudo que nós venhamos fazer seja na direção do Espírito Santo, que sejamos guiados, né? Toda vez que nós nos balizamos, né, pela palavra de Deus, pela direção do Senhor, a sucesso, a vontade de Deus é feita. E tudo começa de maneira muito simples, irmãos. Amigos, tem o primeiro passo. As coisas vão acontecendo dia a dia, vez por vez. Às vezes a gente espera e olha para algo grande, né? Deus pode fazer o que Deus fez na vida de alguém. Mas tudo começou com pequenas atitudes. E Deus vendo, não é? O que está no coração da pessoa. Deus conhece a minha e a tua mente, Ele é onisciente. Ele conhece aquilo que está no meu e no seu coração.
Ele sabe o que eu e você está passando hoje, né? Nossos medos, nossas dores, nossas ansiedades e aquilo que nós podemos fazer nele, né? Porque às vezes fala, pô, o que eu posso fazer para Deus? O que eu posso mudar nesse mundo, né, para Deus? Eu e você, por nós mesmos, não podemos muita coisa, mas quando entra o poder de Deus, meu irmão, sai da frente. Né? A palavra de Deus diz que a palavra que sai da boca dele fará aquilo que lhe apraz, e não voltará vazia. Né? A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando nós vamos fazer a obra do Senhor, somos revestidos do poder dele, somos porta-vozes de Deus. Né? Que nós venhamos a nos pôr nessa situação, nessa posição, né? Deixar Deus operar através das nossas vidas. Não perder o foco, não perder o alvo. Não é? Porque às vezes começamos uma caminhada lá atrás, não é? Podemos perder o foco no meio, no fim do caminho. E às vezes aquela pessoa, né? Graças a Deus por essas pessoas também, que a luz, o entendimento chega hoje, começa a fazer muito mais, porque entende o propósito de Deus e querem viver esse propósito. Não é? Que nós venhamos nos atentar à essência, não é? do Evangelho, da boa notícia, né? Como embaixadores de Cristo e levar o seu reino. Porque Ele nos sustenta, Ele sabe quando estamos abatidos, há renovo, não é? Há água para o sedento, há alimento para o faminto. O Senhor sustenta, né? Cada uma. A palavra de Deus diz que Deus não lançaria fora nenhum que viesse até Ele. As promessas do Senhor são inabaláveis para mim e para a tua vida. Né? Talvez, se você não é cristão, você está ouvindo essa palavra, quero que você entenda, é que quando Jesus te aceita como filho, independente do que você viveu a tua vida inteira, Ele cuida de você. Ele vai te sustentar em todos os momentos. Ele é o único que pode redimir a tua alma da morte, do inferno. Ele é o único que pode tirar todas as suas angústias. Ele é o único que pode sarar de maneira definitiva e profunda todas as suas feridas. Aqui é um breve tempo, nossa passagem nessa vida é muito rápida. Que estejamos atentos, que não venhamos a perder tempo. Não é que entendemos o valor de cada coisa, o valor da essência de cada coisa para cada um de nós. Dá o valor real, não é? Aquilo que Jesus deu nos seus dias. E nós não venhamos a correr atrás do vento. Que cada dia seja especial em Deus e para cada uma das pessoas que nós convivemos. Não é que nós possamos olhar o nosso próximo como Deus olha. E a gente vai ser muito mais feliz, porque Deus olhava cada um com amor. Ele via cada uma a necessidade de ser resgatada, redimida. Ele conhecia o coração de cada um e ele tinha o melhor para oferecer para cada um. E através do Evangelho nós temos que a pessoa pode viver em paz, em comunhão com Deus e redimir a sua alma para aquele dia que nos chamar. Que Deus abençoe a tua vida. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Ele abra os seus olhos, os meus olhos, para aquilo que é essencial, para aquilo que realmente tem valor. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te pedir que Tu estejas, meu Deus, abençoando agora cada vida, meu Deus, que ouviu essa palavra, cada casa.
aqueles que precisam, meu Deus, de uma mudança, Senhor, aqueles que precisam dar basta numa situação, meu Deus, que Tu venha intervir, Pai. Meu Deus, que essa pessoa possa reconhecer que Tu és o único Salvador e aquele, meu Deus, que pode mudar a sua vida, Senhor. Meu Deus, Tu és o libertador, meu Deus. A Tua palavra diz, meu Deus, que diante de Ti, meu Deus, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor, meu Deus. Então não há nada, meu Deus, nesse mundo, meu Deus, que venha nos oprimir, ó Senhor. Meu Deus, que possa nos manter cativo, meu Deus, porque Tu és aquele que despedaça todo jugo, toda corrente, Senhor. Meu Deus, em Ti já não há mais morte, Senhor, em Ti já não há mais condenação, Pai, mas há redenção e vida, Senhor. Meu Deus, é para Ti que nós vamos, Senhor, é para Ti, meu Deus, que nós confessamos que Tu és, Senhor, Pai das nossas vidas, Pai. Meu Deus, traz libertação, meu Deus, traz cura, traz paz nessa noite, Senhor. Traz discernimento, meu Deus. Aqueles que ouviram a Tua palavra, Pai, hoje, no nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo cada vida. Amém. Deus te abençoe. Um bom dia, uma boa semana.